Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Queridos filhos, convido vocês a abrirem o Evangelho de hoje da liturgia diária, que está em Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Mateus, capítulo 8, versículos do 18 ao 22. A palavra do Senhor hoje para nós, dirigida aqui nessa passagem do Evangelho de Mateus, vai nos falar a respeito do discipulado. O Senhor nos chama a ser discípulos dele. E o que é discípulo? O que é o discipulado de Jesus? Nós vamos ler essa passagem, vamos mergulhar, tá certo? Vamos entender, compreender as dimensões, as características do discipulado do Senhor. Convido você a fazer a leitura comigo. Mateus capítulo 8, versículos do 18 ao 22. Nos fala assim: naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus então lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro discípulo disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, veja bem o que nos fala esse evangelho de hoje, essa passagem de hoje. Aqui o Senhor vem nos falar a respeito do discipulado. E aí ele nos conta duas situações. Primeiro, a do mestre da lei que chega para o Senhor, né? E diz: Senhor, eu te seguirei aonde tu queres aonde quer que tu vás, eu te seguirei. Aonde tu fores, eu estarei contigo. Eu quero ser teu discípulo. E aí Jesus olha para aquela criatura e dá uma resposta a ele que talvez muitas pessoas jamais fizessem isso. Ora, veja bem, alguém que chega para ele e diz: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero estar contigo, eu quero ir contigo para onde tu fores. Muito possivelmente um outro mestre teria dito: pois não, pois venha, né? Vamos lá, você vai aprender muita coisa, vai ser muito bom a experiência que você vai passar comigo, seja bem-vindo. Mas Jesus dá uma resposta enfática, porque ele diz assim: as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm o seu ninho, mas eu não tenho nem aonde reclinar a minha cabeça. Eu não tenho casa, eu não tenho comida, eu não tenho aonde ir, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada. É como se Jesus estivesse dizendo para aquele mestre que queria segui-lo, né? Jesus está falando para ele assim: olha, você quer me seguir? Tudo bem, seja bem-vindo ao grupo. Mas eu quero lhe dizer, quero lhe deixar claro que eu não tenho absolutamente nada que possa lhe oferecer. Então, se você vier me seguir, vai ter dias que não vai ter o que comer. Vai ter dias que a gente não vai saber aonde vai dormir. Vai ter dias em que nós vamos estar cansados, mas vamos ter que continuar fazendo o trabalho missionário. Porque até os animais têm aonde dormir, mas eu não tenho. Tem dias que eu durmo na casa de alguém que me chama para dormir. Tem dias que quando ninguém me chama, a gente dorme aqui mesmo.
Se aparece alguma coisa para comer, se dão alguma coisa para comer, se providencialmente aparece o alimento daquele dia, nós comemos. Se não, nós também ficamos felizes porque não temos. Então você quer me seguir? Você precisa entender que aqueles que me seguem precisam estar preparados para viver essa vida comigo. Então, é assim que Jesus explica as características do discipulado para aquele mestre da lei. Chega um outro discípulo e diz: Senhor, permite que eu primeiro vá enterrar o meu pai, para depois vir te seguir. Enterrar o meu pai significa assim: Senhor, deixa eu cuidar dos meus pais, já são velhos, doentes, então deixa eu ir cuidar deles, tá? E quando eles falecerem, né, quando eles já não estiverem mais aqui conosco, aí que eu estiver livre dessa responsabilidade de cuidar dos meus pais, então eu venho, Senhor, e te procuro para te seguir. Pode ser, Jesus? E Jesus diz: não, de jeito nenhum. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos, né? Há uma outra passagem que o Senhor fala assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, de caminhar comigo. Há uma outra passagem também que o Senhor fala do jovem rico que diz: ah, Senhor, deixa eu ir cuidar das minhas coisas, depois eu vejo. E Jesus diz: não, vai, né? É como se Jesus dissesse assim: vai e fica por lá. Porque é uma outra condição de ser discípulo do Senhor, deixa tudo, larga tudo agora e vem comigo. Gente, Jesus sabia que só teria 3 anos para fazer o trabalho missionário, tá? Jesus começou a sua vida pública de pregação do Evangelho, né, segundo os estudiosos, aproximadamente aí com 30 anos de idade. E aí, com 33 anos, chega então o momento da sua entrega total, chega o momento da sua morte, né? Então Jesus morre aí com 33 anos, e aí dentro dessa janela de tempo, entre 30 anos e 33 anos, esses 3 anos aí, é o que nós chamamos de vida pública de Jesus. Durante esses 3 anos, o Senhor pregou, o Senhor curou, libertou, tudo que nós conhecemos da história da vida pública de Jesus, que está aqui nos evangelhos, aconteceu num prazo de 3 anos aproximadamente. Então, quando alguém chega para Jesus e diz: Senhor, deixa-me te seguir, mas deixa eu cuidar primeiro das minhas coisas, depois que meus pais falecerem, que eu tiver organizado toda a minha vida, aí eu volto para ser teu discípulo. Jesus sabia da urgência. Não dá tempo. Não dá tempo você ir cuidar de tudo, porque quando ele voltasse, Jesus já nem mais aqui estaria. Então Jesus diz: olha, quer ser meu discípulo? Tá, é agora. Vem e segue-me. Não dá tempo ir cuidar das tuas coisas, tá? Não dá tempo ir cuidar dos teus. Então, aqui nessa passagem, o Senhor nos apresenta pelo menos 2 condições do discipulado. A primeira é: aqueles que seguem a Jesus vão segui-lo, mas não porque vão querer algo em troca neste mundo. O Senhor não tem nada a nos dar neste mundo. As raposas têm suas tocas, né? As aves dos céus têm seus ninhos, mas eu não tenho nada. Jesus fala assim para aquele mestre que o procurou. Então, queridos, ninguém busca ser discípulo do Senhor para ter alguma prosperidade aqui nessa vida. Hoje nós temos aí diversas religiões, né? Principalmente tem uma aí muito conhecida, que vocês devem saber qual é, que pregam a teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É aquela teologia em que, se eu for fiel a Deus, se eu seguir a Deus, ou mais ainda, se eu dou o meu dízimo à igreja do Senhor, então Deus vai me dar prosperidade, crescimento financeiro, né? Eu vou, os meus negócios vão bem, vão crescer, eu vou ganhar dinheiro, vou ter um carro dos meus sonhos, viagem dos meus sonhos. Isso chama-se teologia da prosperidade. Ou seja, se eu seguir esse evangelho,
então eu vou ser próspero financeiramente falando. Mas não é essa a mensagem do Evangelho. A recompensa daqueles que seguem a Jesus não é uma recompensa material deste mundo. Está aqui muito claro, né? As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos. Quanto a mim, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Nós não vemos riqueza material em Jesus, não, tá? Nós não vemos riqueza material em Jesus. E o que ele promete aos seus discípulos é o quê? É uma vida de sofrimento, de dificuldade. Assim como eu fui perseguido, vocês que me seguem também serão perseguidos. Assim como eu fui incompreendido, vocês também serão incompreendidos. Assim como eu passei pela dor, pelo sofrimento, vocês também passarão pela dor e pelo sofrimento. Mas assim também, como eu experimentei com vocês a graça celestial do amor, né, da bondade, da graça de meu Pai, vocês também experimentarão no meio dos sofrimentos, no meio da dor, o amor transbordado do coração de meu Pai. Então isso é o discipulado daqueles que seguem ao Senhor. Seguir a Jesus não é uma garantia de que ao segui-lo eu vou ter uma prosperidade em minha vida. Gente, ninguém faz isso, tá certo? Isso aí não é um procedimento adequado. Parece que Deus é uma moeda de troca, né? Parece que eu posso barganhar com o Senhor. Ah, Senhor, sou fiel a Ti, agora me dá o carro do ano, né? Ah, Senhor, tá aqui o meu dízimo, agora faz com que a minha empresa, com que os meus negócios cresçam. E aí assim, aquele toma lá, me dá cá, né? Ora, gente, Deus não precisa de dinheiro, tá? Quem precisa de dinheiro somos nós, né? A sua igreja precisa de dinheiro para investir em materiais que ajudem na evangelização, que nos próprios templos, na pintura, no conforto, para nós mesmos poder usufruirmos de tudo aquilo. Mas Deus em si não precisa de dinheiro. Deus não precisa de nada disso. Senhor, estou te dando aqui esse dinheiro, estou fazendo isso aqui por ti, para que tu faças por mim. Não é esse o procedimento, tá? De um verdadeiro discípulo do Senhor, né? Então, é muito claro isso aqui para nós. O discipulado nos convida a caminharmos com Jesus, tá certo? E não esperarmos nada em troca dele. Ao contrário, o discipulado, aqueles que caminham com o Senhor, devem estar preparados para, assim como o Mestre sofreu, nós também sofrermos. E aí você pode me perguntar assim: ah, Marcelo, mas então, que sentido faz, né, seguir a alguém que não me promete nada de prosperidade? Ao contrário, o que ele me coloca é que eu posso passar por sofrimentos, por dificuldades iguais a que ele passa, que ele passou. Queridos, porque na verdade a nossa recompensa, a gente tem que entender isso, a nossa recompensa não é aqui nessa terra, a nossa recompensa é no céu, né? Então, se eu tiro os meus olhos dessa realidade, se eu paro de compreender que a vida eterna é a minha recompensa maior, tudo perde o sentido, né? Ora, qual é o sentido de sofrer? Se eu vou viver o Evangelho do Senhor, se eu vou seguir a Jesus, e se por segui-lo e por viver o seu Evangelho, eu poderei passar por perseguições, por dor, por sofrimento, por renúncia, né? Eu vou ter que viver uma vida penitente, uma vida de combate contra o pecado, de renúncia da minha própria vontade. Isso é bom? Isso dói? Isso dói, né? Isso, a minha carne não quer isso, tá? A minha carne não quer, a minha carne quer prazer, a minha carne quer estar solta aí, né? Fazer o que bem quiser na hora que bem entender. Isso é o que a minha carne, isso é o que os meus sentimentos querem. Mas na verdade, filhos, a palavra de Deus não me manda conduzir a minha vida pelos meus sentimentos, mas sim pela vontade daquilo que o Senhor tem no seu coração, que está expresso nessa palavra. E a vontade de Deus para mim viver a minha vida
o discipulado, o seguimento de Jesus, me leva ao sofrimento, me leva muitas vezes à dor. E aí, assim, qual é o sentido de tudo isso, né? É o que eu perguntava. Meus queridos, não tem sentido algum sofrer, passar pela dor, pela renúncia, viver esse evangelho que é tão difícil, tão desafiador. Não tem sentido passarmos por tudo isso se não acreditarmos que no final da nossa vida receberemos uma recompensa. Veja, o sentido do sofrimento que nós vivemos nessa terra é uma recompensa no final das nossas vidas. E que recompensa é essa? A vida eterna. Se eu tiro os meus olhos da vida eterna, se eu tiro os meus olhos do céu, não tem sentido viver tudo isso aqui. Não tem sentido ser discípulo do Senhor. O discipulado só tem sentido se eu permanecer com os meus olhos no céu. Quando eu tiro os meus olhos da vida eterna, eu vou querer que Deus me dê recompensas terrenas, né? É a teologia da prosperidade que eu falava para vocês agora. Senhor, eu te sigo, sou o teu seguidor, então me dá uma vida abençoada, me dá dinheiro, me dá carro bom, carro do ano, me dá um terreno, Senhor, me dá uma casa, foi Deus que me deu. Eu sigo ao Senhor e aí o Senhor enche a minha vida de bens materiais, né? Quando eu busco viver em Deus dessa forma, é porque eu tirei os meus olhos da recompensa, né? Eu estou entendendo dessa maneira que a recompensa de seguir ao Senhor é ganhar esses bens materiais. Eu não estou com os olhos no céu. Eu não estou com os olhos na vida eterna. Vocês estão entendendo? Então, assim, Senhor, eu vivo para ti. Agora me dá isso aqui na terra. Estou com os olhos no material, no terreno. Não, filhos. Deus não é algo para se barganhar. Eu preciso colocar os meus olhos na recompensa espiritual, na recompensa da vida eterna. Eu preciso ser discípulo do Senhor, como nos diz a passagem de hoje do discipulado, mas ser discípulo do Senhor com os olhos no céu. Se eu recebo algo nesta terra de bem material, se eu sou agraciado com alguma coisa, que bom, isso é lucro, né? Nos dizia Santa Teresinha que tudo aquilo que vem, que eu não esperava que viesse, torna-se lucro para mim no final das contas, tá? Então, assim, viver uma vida sem esperar recompensas, sem esperar retorno de nada, tá? Isso é uma das características do discipulado do Senhor, né? A outra não é para me deixar, primeiro, que todas as coisas da minha vida estejam organizadinhas, tudo perfeito. Quando sobrar tempo, aí eu vou ser discípulo do Senhor. Gente, veja bem, nenhum dos discípulos que Jesus chamou, que depois vieram a tornar-se apóstolos dele, nenhum estavam com a rede armada, com tudo tranquilo na vida, tá certo? Tudo organizado, tudo pronto, né? E estavam ali de bobeira, com tudo na vida, tudo direitinho, quando Jesus passou e disse: ei, vem, me segue. Não. Olhe para a vida dos discípulos, olhe para cada um deles. Vamos olhar para Pedro. Onde é que Jesus achou Pedro? Dentro de um barco, trabalhando, né? Pedro era um homem casado, tinha família, tinha casa para sustentar. E estava onde? Estava no seu trabalho, gente. No ambiente de trabalho de Pedro, né? Foi aonde Jesus o encontrou. Pedro dentro de um barco, dentro do mar, pescando acolá, tentando conseguir o sustento do dia a dia, quando Jesus aparece, né? E aí Jesus faz aquele milagre maravilhoso. Pedro se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar perto de ti. Reconhece ali o senhorio de Jesus. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a partir de hoje, não é? Pedro, vai lá, conversa com a tua esposa, fala de tudo que aconteceu, organiza tuas coisas, tua vida, deixa tudo arrumadinho. Quando tudo estiver pronto, aí tu vem para poder me seguir. Não. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, a partir de hoje,
serás pescador de homens. Não mais só pescador de peixe, mas agora serás pescador de homens. A partir de hoje, gente. Não é a partir do próximo mês, não. Jesus não deu a Pedro um tempo para ele organizar a sua vida. Ele disse, olha, vamos lá, Pedro. Encosta agora o teu barco aí, tá? Vamos lá na tua casa, me apresenta a tua mulher. Fala para ela que a partir de hoje você é um discípulo meu. E mais, que toda a tua família, a partir de hoje, vai ser envolvida dentro desse discipulado. Sim, porque muitas vezes Pedro seguia Jesus e tinha que levar a família também. Quantas vezes, talvez, a esposa de Pedro, gente, não tenha cozinhado para Jesus, não tenha se envolvido na missão, né? Quantas vezes, talvez, Jesus não tenha dormido na casa de Pedro. Então, assim, a família de Pedro começa também a se envolver no discipulado. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que foi ali, na hora, vem e segue-me. Jesus tocou no coração de Pedro e Pedro largou tudo e foi seguir o Senhor, né? Outro foi Mateus, sentado ali na sua mesinha, cobrador de impostos. Jesus chega e diz, Mateus, ele levanta o rosto, olha para Jesus e Jesus diz, vem, segue-me. Gente, ele levanta, larga a mesinha e vai seguir o Senhor. Então, assim, eu tenho que organizar a minha vida, eu tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar para a comunidade, para o grupo de oração. Eu preciso voltar à minha oração pessoal, preciso reestruturar a minha vida espiritual para voltar para Deus. Não! O que você precisa hoje é de decisão. Hoje o Senhor olha para você e diz, vem me seguir. Vem ser meu discípulo. Vem ser minha discípula. Levanta-te daí agora e vem, porque eu chamo você para o meu discipulado. Tudo bem, você já sabe. Ser discípulo minha, discípulo meu, não lhe dá garantia de alegria terrena, não lhe dá garantia de prosperidade terrena. Mas uma coisa é certa, se você viver em mim, combater o bom combate, guardar a tua fé, receberás a coroa da justiça, a recompensa celestial que está guardada para aqueles que são justos e viverem em mim. Isso foi a segunda leitura de ontem, né, da missa de ontem, quando Paulo diz, encerrei minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé, agora me resta receber a coroa da justiça. São Paulo falou isso ontem, né, para nós na leitura, na segunda leitura de ontem da missa. E é isso. Combater o bom combate todos os dias. Combater o bom combate. A luta contra o pecado. A luta contra o pecado. A luta contra o pecado. Todo dia a mesma tecla. Todo dia a mesma coisa. É isso mesmo, meu filho. Todo dia a gente precisa pregar a mesma coisa, sentir a mesma coisa, viver a mesma coisa. Lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. Combater o bom combate. Guardei a minha fé. O que é guardei a minha fé que São Paulo nos fala? É manter-se na fé firme, inabalável. É não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. É manter-se na conduta, na postura, no testemunho, na busca de santidade. Porque um dia você poderá chegar e dizer, agora, Senhor, eu encerrei a minha carreira e estou preparado para receber a minha recompensa. É isso que o Senhor nos promete no discipulado, tá? Então, queridos, que hoje esse discipulado do Senhor possa fazer presente em nós. O que é ser discípulo de Jesus? É andar atrás das suas pegadas. Aonde Jesus pisa, eu piso atrás. O que Jesus faz, eu faço também. Só para a gente poder concluir essa meditação, é muito interessante quando se fala de discipulado, e aí a gente olha para essa prática de discipulado na cultura judaica, e a gente vê que é algo muito interessante. Lá eles têm o que chama-se de rabi, né? O Rabone é o mestre, e aí geralmente esse mestre é uma pessoa
mais instruída, é uma pessoa que tem o conhecimento das escrituras, que estudou, e aí essa pessoa é uma pessoa culta e é uma pessoa que sabe falar. É uma pessoa que tem o dom da palavra, que sabe falar. Então, aqui e acolá aparecia no meio do povo alguém assim, alguém que se destacava. E aí o que acontece? Quando essa pessoa, esse mestre, ele era muito bom, né? Era muito cheio de sabedoria, pessoas queriam segui-lo, ou seja, queriam se tornar seus discípulos, tá? Então alguém chegava para um mestre desse e dizia para ele assim: olha, eu quero ser seu discípulo. E aí aquele mestre avaliava aquele novo aluno, vamos colocar assim, aquele novo discípulo, o aceitava dentro do discipulado, e a partir daquele minuto, daquele instante, aquele discípulo deixava a casa dele, deixava o trabalho, deixava tudo que ele estava fazendo, e ele ia conviver com aquele mestre, né? Olha só o que o discípulo fazia. O discípulo cozinhava para o mestre, lavava as roupas do mestre, cuidava da casa do mestre, servia em tudo, em todas as necessidades que o mestre tivesse, o discípulo ou os discípulos serviam ao mestre. Em troca, o discípulo, por conviver com o mestre, por estar muito próximo dele, aprendia do mestre todas as lições de sabedoria, de ensinamento, tudo que aquele mestre tinha para lhe ensinar. Então era algo muito interessante, porque tanto o mestre tinha discípulos para o servir, como os discípulos aprendiam do mestre, né, toda a sabedoria, tudo aquilo que ele tinha para lhe ensinar. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos essa cultura de discipulado e mestre, mas de um jeito um pouco diferente. Porque todos os discípulos, todos os mestres de Israel, eram os discípulos que procuravam o mestre. No caso de Jesus, não. Foi Jesus que escolheu os discípulos. Ele é diferente até nisso, né? Foi o mestre que escolhe os discípulos, tá? E quando os discípulos vêm caminhar com Jesus, em vez de Jesus permitir que os discípulos o sirvam, é Jesus que os serve. Quando nós olhamos, por exemplo, aquele momento onde Jesus lava os pés dos discípulos, né? Para eles aquilo era algo assim inacreditável, inadmissível, né? Porque os discípulos era que tinha que servir ao mestre. Como é que o mestre agora se ajoelha diante de nós e vai lavar os nossos pés? Então veja que Jesus é um mestre completamente diferente dos demais mestres de Israel, né? É um mestre que serve aos discípulos, é um mestre que escolhe quais discípulos vai segui-lo. É completamente diferente. E ser discípulo de Jesus, gente, é exatamente pisar onde ele pisa, fazer o que ele faz. Então ser discípulo do Senhor é o quê? É eu servir aos demais, é eu estar a serviço dos outros sem buscar interesse nenhum. Ser discípulo do Senhor é eu estar aberto, preparado para o sofrimento, para a dor, e mesmo assim permanecer com a paz e a quietude no meu coração. Isso é o discipulado que o Senhor nos chama a viver. Então que hoje você possa abrir o seu coração e compreender que o Senhor é Ele que te escolhe. Hoje Jesus olha para você que está aqui nessa live agora. Nesse momento o Senhor olha para você, chama você pelo seu nome e diz: vem ser meu discípulo. Vem ser minha discípula. Deixa eu servir o teu coração com o meu amor. Vem ser meu discípulo, vem ser minha discípula, com os olhos voltados na recompensa que eu tenho para te dar. Que não é aqui nessa terra. A recompensa eterna. A recompensa no céu. Apesar de toda a dor, de todo o sofrimento que você possa passar nessa terra, se você permanecer com os teus olhos voltados no céu, que é o teu lugar, tu irás receber esta recompensa em tua vida.
Hoje o Senhor chama a mim e a você a darmos o nosso sim, a sermos discípulos dele.